único podcast do Brasil que foi à África para conhecer de perto as revoluções dos países do Sahel, de pertinho em loco. Esse é o Estrangeiro, o podcast de política internacional do Brasil de Fato, esse nosso espaço para discutir os principais fatos da política internacional, sempre com a nossa pegada, a nossa visão popular do mundo. Tá aqui comigo ele, que nunca me deixa só na bancada, grande figura humana, Rodrigo Durão. Como é que tá, Durão? Bom dia, Lucas. Bom dia. Bom dia a você que nos assiste. Pois é, como você falou, é um prazer estar aqui no Estrangeiro com essa equipe de correspondentes enviados especiais para os 4 cantos do mundo, do sul global, contando histórias que interessam para o leitor, sempre com essa pegada que interessa para a classe trabalhadora, esse filtro anti-imperialista que a gente tem. A gente tem repórter e correspondentes em Moscou, em Pequim, em Caracas, também em Havana, além de outros que são enviados para lugares interessantes do mundo, como é o caso que a gente vai comentar aqui hoje, né, Lucas? Exatamente, o nosso querido repórter Pedro Estropassolas, que muito hoje nos orgulha e nos dá o prazer de estar aqui com a gente nos estúdios, que passou mais de 2 meses aí nos países do Sahel africano, Burkina Faso, Níger, e vai contar pra gente tudo o que ele viu por lá, porque são processos muito interessantes, muito complexos, que hoje vão pautar aqui o nosso episódio. Mas fala aí, Durão, a gente tá ao vivo na Rádio Brasil de Fato, 98.9 FM. 98.9 aqui em São Paulo, também nas plataformas do Brasil de Fato, no YouTube, no X, no Facebook, além de, claro, nos tocadores de áudio como o Spotify. O Estrangeiro vai ao ar. Agora são 11 horas e 3 minutos dessa quarta-feira. Como toda semana a gente está aqui ao vivo na quarta-feira, mas fica disponível o programa para você que assiste. Você que quer assistir ao longo da semana, fica disponível em todas essas plataformas. Manda, por favor, comentários, perguntas, interaja com a gente. Aqui a gente lê o seu comentário, né, Lucas? É isso aí, deixa seu like também, né? Por que não? Apoia o Brasil de Fato, manda aí um super chat, um super sticker aí pelo YouTube, que a gente vai estar atento às suas perguntas, aos seus comentários, porque é isso, o tema de hoje é um tema muito pouco falado na imprensa brasileira, muito pouco falado inclusive na imprensa mundial, mas aqui no Brasil muito pouco se fala realmente sobre esses países do Sahel africano, e quando se fala, muita mistificação, muita desinformação, pouca gente conhece o que está acontecendo por lá, e a gente bancou essa, de mandar alguém para lá, ficar quase 3 meses, né? Passar quase 3 meses nesses países para ver de perto o que tá acontecendo, falar com muita gente dos países, ouvir o povo desses países para saber o que tá acontecendo, porque afinal de contas são processos muito complexos e muito ricos e interessantes politicamente, né? A gente que é jornalista, a gente está acostumado a viajar, fazer reportagens, coberturas, mas sempre em um período de tempo muito menor do que esse. Exato. Ficar tanto tempo imerso em culturas no plural, né? O Pedro foi a vários países. Com esse tempo, tem a oportunidade de entender a fundo o que está acontecendo e trazendo não só reportagens. Aliás, Lucas, a gente vamos recomendar já, né? Você que quer saber um pouco mais sobre o Sahel, a gente tem uma página no Brasil de Fato especial, onde são compiladas essas matérias do Pedro, principalmente, não só, mas basicamente matérias do Pedro, onde você tem praticamente uma aula grátis do que está acontecendo. Mas cortando curto, o Sahel é uma região, para quem não tá tão familiarizado, uma região que corta a África. Se a produção puder colocar um mapa aí da África, fica um pouco mais fácil visualizar o que é a região do Sahel africano. É uma região que está vendo no YouTube, observa, essa parte laranja é uma faixa que corta do oeste para o leste, cruzando vários países, separando a África subsaariana, que fica para baixo, do norte da África. Essa região concentra muita riqueza mineral e muita pobreza no solo. Geralmente são muitos países africanos, muitos países ex-colônias francesas que conquistaram a independência no começo dos anos 60, mas se deram mal. Se deram muito mal porque não conseguiram a independência de fato. Elas acabaram ficando com péssimos acordos em que a França acabava ficando com todas as riquezas, o monopólio da exploração e, enfim, países ricos, povo pobre. Uma independência pro forma ali, mas na prática uma continuidade do colonialismo, praticamente. Exato, a França se deu bem por muitos séculos, e o que aconteceu? Na década passada, com a Primavera Árabe, o avanço do fundamentalismo islâmico, muitos grupos islâmicos aproveitaram da porosidade das fronteiras, a falta de Estado, países muito pobres mesmo, para
tentarem, esses grupos como o Al-Qaeda, o Estado Islâmico, o Boko Haram, tentarem implementar califados islâmicos nessas regiões. Muita violência, muita criminalidade, muita gente morrendo, muita gente sofrendo. E para tentar, em tese, acabar ou combater esses grupos, o que foi feito? Os governos desses países eram governos praticamente todos pró-França. Eles aprovaram a entrada de mais soldados franceses nessas regiões para, em tese, combater esses grupos. Mas não funcionou. Os grupos se proliferaram, a violência aumentou e, como uma forma de tentar reverter essa situação, 3 países do Sahel formaram uma aliança. Inclusive, se puder voltar o mapa ali, tem os 3 países, olha aí, o Mali, o Níger e a Burkina Faso, foram países em que o Pedro foi para lá, né? Mas esses países, essa união, que começou como uma união feita para aumentar a segurança no local, ela extrapolou a sua ideia original e acabou virando um dos levantes mais empolgantes da esquerda mundial do mundo, né? Não vamos restringir essa esquerda. São revoltas populares, são revoltas progressistas que acabaram derrubando os governos pró-ocidentais que governavam ou não governavam muito bem esses países e implementaram governos populares. E essa aliança entre os países é um dos motivos pelo qual a gente está fazendo o episódio de hoje, né? Porque fez aniversário ontem, dia 16, Exato. a Aliança dos Estados do Sahel, né? 2 anos. Exatamente. E a gente está aqui com Pedro. Um prazer estar com você. Muito bom dia. Bem-vindo de volta depois de 2 meses, quase 3 meses lá no Sahel. Um prazer estar com você aqui com a gente. E, cara, eu já começo te perguntando, o que tem mesmo? A gente vê de longe, a gente vê que são revoltas muitas vezes militares, né? Militares que tomaram o poder lá em nome do povo, e a gente costuma sempre associar militar com opressão pró-Ocidente, não uma coisa muito popular, não uma coisa muito a favor do povo. Como é que é no Sahel? Como é que a população está vendo essas revoluções? É popular mesmo? Ou tem clima de medo na rua? Eles têm medo dos governantes? Qual que é a realidade lá que você viu? Salve, salve, Durão. Prazer, Lucas, Stephanie, 3 grandes camaradas juntos aqui. É um prazer falar sobre o Sahel, né, compartilhar um pouco da experiência. Respondendo já a tua pergunta, eu acho que a gente já pode descrever que hoje esses governos nem existiriam lá se o povo não tivesse junto, né? Eu acho que é algo bem marcante. Eu vou trazer primeiramente, acho que 2 exemplos bem práticos da situação do Níger e de Burkina Faso, da próprio envolvimento popular na defesa de seus presidentes, né? O Níger, Abdourahmane Tiani, né, o atual chefe de Estado, chegou ao poder no dia 26 de julho de 2023, após já acompanhando uma série de protestos massivos de rua, né, principalmente em Niamey, mas em diferentes regiões do país. E a principal bandeira nesse momento era a expulsão, né, do exército francês naquela época, que tinha uma série de denúncias que colaborava, né, e que tinha uma negligência ao enfrentamento aos terroristas. Então o povo acompanhou os militares, os novos líderes nas ruas até a efetiva saída desse exército, né, em dezembro, 6 meses depois praticamente. E teve ameaças ali naquela época de invasões, né, principalmente a partir dos estados membros da CEDEAO, que é um organismo econômico ali da região, muito ligado à França, né? Há dinheiro francês que banca esse organismo, então a França usou a CEDEAO para o imperialismo resistindo, militarmente. Né? Ali foi a primeira prova de que o povo ia defender seus presidentes, né? O povo saiu às ruas, foi uma principal força para impedir essa invasão. Claro que teve outros fatores, a união de Burkina Faso e do Mali para, em solidariedade ao Níger, impedir também essa invasão, mas ali ficou muito claro que o povo ia defender seus presidentes, que estava acompanhando, né,
um processo já esperado de ruptura com a França, né, e com outras potências imperialistas. Já em 2022, após a entrada de Ibrahim Traoré ao poder, né, em Burkina Faso, a gente viu uma grande sair na imprensa uma tentativa, talvez a mais noticiada dos últimos meses, que foi uma tentativa de golpe em abril desse ano, contra o Traoré, e nesse momento se criou nas 45 províncias de Burkina Faso vigílias cidadãs voluntárias em que o povo se organizou para proteger regiões do país que estavam ameaçadas, né, que eles se sentiam ali sob risco de que pudesse vir algum golpe contra o Traoré. E essas vigílias, elas permanecem até hoje, de uma forma voluntária. Você chegou a ver alguma de perto? A gente visitou, a gente ficou... eles se reúnem chegam em torno de umas 5 horas da tarde, né? Ali todo mundo já carrega o alimento que vão compartilhar durante a noite, fazem chás ali, compartilham. Passam muitas pessoas nessas rótulas para oferecer também comida, oferecer algum suporte para esses camaradas aí que se aglomeram, né, nessas rotatórias, nesses pontos. Então é uma força popular voluntária e espontânea para proteger seu presidente. Então acho que são os dois exemplos no ponto de vista da defesa. Agora a gente tem um ponto de vista da construção mesmo popular dessas medidas revolucionárias, que eu acho que há um envolvimento muito grande nas medidas que o Traoré coloca. Não é algo que ele coloca e a população não acompanha, não. Ela constrói esses programas, né? Eu vou dar o exemplo aqui do projeto Faso-Mebo, que é o maior projeto hoje, a maior iniciativa de Burkina Faso para pavimentar as estradas, né, do país. Eu trouxe um dado aqui um pouco antes a vocês, né, que é um dado que circula ali no país em relação a quanto de estradas, né, quanto de pavimentação existia em Burkina Faso antes da chegada do Traoré, né? Eles calculam que era em torno de 3.000 quilômetros em todo o país, e o planejamento em torno do Faso-Mebo é que eles construam, né, pavimento de 3.000 a 5.000 quilômetros de estrada por ano. E nesse projeto, o que é mais bonito de observar quando eu estive lá foi que existia uma diversidade de profissões e de juventudes e de mais velhos, mais velhas, agricultores, advogados, professores. Era uma mistura entre a população de Burkina Faso, seja pobre ou seja rico, estava lá fazendo cimento. Então, na semana que eu estava lá, que eu viajei e que eu fui até visitar o projeto, teve um senhor que ficou bem famoso ali em Ouagadougou, que ele saiu de uma zona na grande Ouagadougou, né, da sua propriedade rural, e veio de bicicleta carregando um saco de cimento na bicicleta, pedalando. Ele tinha 70 e poucos anos, para entregar o projeto Faso-Mebo para que se pavimente o país. Então, que bonito. É tu entender como que o povo naturalmente tem se envolvido nesse processo. Literalmente aportar um grão de areia para o projeto inteiro. E historicamente a gente observa esses períodos de revolução que os estados passam por certa instabilidade até pela ameaça externa. O engajamento popular é imprescindível para manter. A gente viu na Revolução Cubana, por exemplo, em todo o engajamento popular ali, né, no começo dos anos 60 e tal. Isso o espontaneismo do povo assim, se engajando num projeto é imprescindível para sustentar um projeto como esse. Ao contrário dos golpes de Estado militares que dependem só das armas dos poderosos. Exatamente. Aí pra oprimir a população. A gente já destaca um elemento de dissonância entre a narrativa de meros golpes militares, né, do que um processo muito mais complexo que envolve a população. Mas eu quero, assim, ouvir muito mais histórias do Pedro também, que passeou muito por esses países, mas Daqui a pouco a gente vai mostrar teu filme também. Com certeza, com certeza. O documentário que a gente está preparando fica aí até o final para vocês verem o teaser. Mas eu quero aproveitar aqui e apresentar a nossa querida convidada aqui, que está aqui com a gente também no estúdio hoje, a Stephanie Waterby. Stephanie, bem-vinda ao Estrangeiro mais uma vez, ela que é membro da Assembleia Internacional dos Povos. E, Stephanie, já quero emendar uma pergunta para você. A gente falando aqui, Burkina Faso, Níger, Mali, queria que você falasse um pouquinho de cada um desses países, qual que é o peso geopolítico que eles têm ali, não só na região do Sahel, mas para o continente africano como um todo, para o sul global como um todo, e se já dá para a gente medir o impacto dessas revoluções, desses processos políticos
para o contexto geopolítico atual. Bom dia. Fico feliz de estar aqui de volta com vocês. E, primeiramente, eu queria falar que a Assembleia Internacional dos Povos, ela está organizada por regiões. E a Assembleia foi construída mais ou menos uns 8 anos atrás. E na região africana nós temos a nossa afiliada é a Pan-Africa Today, que é uma articulação continental que tem organizações populares, partidos, sindicatos, etc., desde África do Sul até Tanzânia, Quênia, Zâmbia, Angola, Moçambique, Gana, Burkina, Mali, Benin, etc. Então, essa articulação ela está presente em mais de 20 países africanos e é ela que vem acompanhando todos os acontecimentos do Sahel desde a primeira Revolução Patriótica. E eu acho que é muito importante dizer que todos os processos de descolonização e libertação na África foram interrompidos pela ingerência, pela intervenção imperialista sob a qual os Estados Unidos teve um papel fundamental. Então, houve uma espécie de transferência de poder dessas antigas colônias, que principalmente eram Inglaterra, França, Portugal. Há uma certa intervenção indireta, mas ainda muito presente dos Estados Unidos, que controla a política econômica desses países. No caso da França, a intervenção foi muito mais direta e a França manteve um controle militar, político e econômico desses países. E é fundamental frisar que os camaradas do Sahel, eles defendem que eles não têm um problema de fundamentalismo religioso, nem um problema de terrorismo, senão que eles têm um problema de imperialismo. Porque esses grupos que atuam para perpetuar a violência, não só nesses 3 países, mas em outros, eles são diretamente financiados, coordenados e estimulados pela França. Então eles dizem, nós não temos um problema de terrorismo, nós temos um problema de mercenários que a França tem mobilizado. Agora, por que a França e outras potências têm mobilizado esse tipo de violência no continente? Antes de dizer isso, eu diria que todo o continente africano tem sofrido bastantes ondas de violência, de guerra, de conflito. Temos um conflito já de muitos anos no Congo, temos um conflito também no Sudão, que vem se alargando, Somália, tem vários anos de conflito, temos conflitos entre Etiópia e Eritreia, e tudo isso é legado colonial. A colônia veio, desde a sua chegada, para desestabilizar essas comunidades, desde a escravidão até o desenho falso de fronteiras, e hoje continua essa desestabilização que cumpre com a função de tornar mais fácil a dominação econômica desses países. Porque todos esses países, eles possuem uma riqueza mineral que é fundamental para o desenvolvimento das tecnologias dessa segunda revolução industrial, da revolução digital, da qual a economia depende. E esses países, eles mantêm um nível de pobreza, de marginalização, que não é sustentável sem a violência. Ou seja, se você não instala algum mecanismo de insegurança, esses povos vão se rebelar. Não tem como. Todo o continente africano é muito jovem. Mas aproximadamente 75% da população é jovem. Então, é primeiramente o continente mais jovem do mundo. E é uma população que, hoje em dia, não só nesses 3 países que a gente está discutindo, mas nos outros também, é uma população muito radicalizada, porque está vivendo uma situação de ausência total de perspectiva de vida, que obriga eles a arriscar suas vidas para ir até a Europa, onde sofrem toda espécie de situações de discriminação, de racismo. Políticas anti-imigração e fora o risco de vida de atravessar o oceano, né, Stephanie? Especialmente esse risco de vida que é muito grande ainda.
atravessar o oceano, atravessar o deserto, ainda muito precário. E sem falar que a desestabilização de Líbia ocasionou com que hoje tem literais mercados de escravos em Líbia. Sim. Então, essa geração que hoje está se vendo com falta de perspectiva, ela é muito... ela está politizada até certo ponto, tem uma desconfiança muito profunda dos seus governantes e tem um ódio muito profundo das potências coloniais. O Pedro e eu vimos isso muito claramente quando a gente teve a oportunidade de viajar para o Níger, que há uma rejeição muito grande em relação à França e os Estados Unidos. A juventude entende que essas são potências que não têm beneficiado de nenhuma forma a vida da população. Então, essa insegurança que tem se instalado a partir não só dos grupos terroristas, mas também da legião estrangeira, que é um instrumento de controle territorial que a França mantém, o controle que a França mantém dos militares em muitos países. Isso tem instalado violência, e esse é o principal motivo que essas revoluções no Sahel aconteceram. Mas esses problemas não se limitam a esses 3 países. Então, o perigo do Sahel para os países imperialistas é que hoje o Sahel é enxergado pela juventude do resto do continente africano como uma esperança, como uma visão de uma transformação possível e como um retorno do panafricanismo, como um retorno do projeto de unidade panafricana em torno a um projeto continental de transformação não só política, mas também econômica, que tem como eixo fundamental a nacionalização dos recursos. E se todo o continente africano se unir em torno à nacionalização dos seus recursos, isso anuncia uma crise gravíssima do imperialismo ocidental. E isso que está em jogo hoje, e por isso que nós vemos um ataque muito intenso da mídia contra essas revoluções, porque elas são uma ameaça, a expansão delas para outros países é um risco muito grande. E eu só, fechando, vou dizer que tem muita mobilização nos outros países, que são antigas colônias francesas, exigindo a saída da França. Tem mobilizações massivas. No mês passado, em Costa de Marfim, já teve vários ciclos de mobilização no Tchad, que é o país onde a França manteve o maior controle das suas tropas. Tem também levantamentos populares no Benin. Em Togo também tem uma juventude muito radicalizada contra a França. Então, a perspectiva seria de que vai ter uma expansão dessas revoluções panafricanas e anticoloniais. Claro, serve de queria, exemplo, né, para muitos outros países. Lucas, comentar um pouquinho, Claro. só complementar a Stephanie, que essa semana saiu um dado, uma pesquisa que, apesar de ser de um jornal francês, eu acho que contribui aí para a gente entender e dimensionar um pouco o apoio à IS, né, Aliança dos Estados Sahel, nessa região da África do Oeste, né, uma pesquisa feita pelo meio Jeune Afrique e pegou um pouco a popularidade, né? Perguntou às pessoas como que veem as medidas da IS, o apoio que vem aos países do Sahel, né? No Senegal, a porcentagem de apoiadores já da IS chegou a 69% dos entrevistados. No Togo, que a Stephanie citou, 84%. Em Guiné, 80%. No Benin, 78%. Na Costa do Marfim, 66%. Cifras gigantescas, arrasadoras. Gigantescas, e é interessante que são países, né? Tem 2 desses países que eu citei, que são o Benin e a Costa do Marfim, que são braços hoje estratégicos da França na região, e mesmo nesses países o povo está lá em cima, né? No apoio à IS, né? Agora, o que eu acho que é mais preocupante para os imperialistas é o fato de que essas revoluções estão se desenvolvendo na fronteira da Nigéria. Sim. E com o povo... Uma coisa que é fundamental entender é que essas fronteiras que existem entre esses países são falsas. Os mesmos povos moram em todos esses países, mesmos grupos linguísticos, étnicos, culturais, etc. Então,
A Literalmente, Nigéria... os europeus botaram a régua e traçaram o lápis, assim, e, né, praticamente não tem sentido nenhum em várias fronteiras. Exatamente. Então, Nigéria é o país mais populoso, economicamente mais importante dessa região e tem depósitos de petróleo que são muito importantes, além de outros minérios. Se esse espírito soberano começar a chegar para a Nigéria de forma robusta, forte, com projetos, isso mudaria totalmente o mapa da África e acabaria tendo um efeito muito importante na correlação de forças mundial. Já durante os últimos mais de 10 anos, os Estados Unidos vêm ajudando com a formação do Boko Haram, que atua no norte da Nigéria precisamente para desestabilizar o país, para criar focos de violência que criam divisões entre a população. Então, isso que hoje preocupa muito os Estados Unidos, é a expansão desse processo soberano para a Nigéria em particular. Com a ajuda da Arábia Saudita, né? Do dinheiro saudita e os sunitas, né? Precisamente, e durante os últimos 20 anos aproximadamente, a Arábia Saudita e outros países do Golfo têm financiado a formação de um fundamentalismo islâmico que não existia na África antes. E esse fundamentalismo islâmico, ele prega ideias que não são nativas do povo, que não são compatíveis, inclusive, com a forma como o islamismo se desenvolveu nessa região. Porque, historicamente, o islamismo teve um processo sincrético com as religiões de matriz africana. Ou seja, houve uma certa unidade entre elas, havia uma flexibilidade da religião. E essas correntes mais fundamentalistas, elas batem de frente com esse islamismo mais tradicional do povo. E a partir dessa formação social que vai se instaurando uma divisão que antigamente não existia, que, de novo, serve para desestabilizar, desunir, e é precisamente em contra de tudo isso que a Aliança de Estados do Sahel, que está propondo de se federar e criar um país único com uma capital, está se colocando em contra disso. Então, isso para essa região faz sentido, porque são os mesmos povos. Olha só, nós estamos com uma audiência muito boa aqui no episódio de hoje do Estrangeiro, mas poucos likes, hein? Então quero te convocar aí para deixar seu like, compartilhar esse episódio nos grupos de WhatsApp, aí onde você estiver, e mandar sua pergunta, sua dúvida aqui, porque a gente tá, reforço, gente, uma cobertura exclusiva do Brasil de Fato, 2 pessoas que estiveram lá nos países do Sahel, aqui. 2 pesos pesados aqui, campeões. Então manda sua pergunta, tira sua dúvida, e daqui a pouquinho a gente vai mostrar o teaser do documentário que o Brasil de Fato está preparando, direção do Pedro Stropassolos, documentário exclusivo aqui, produção BDF, que vai ao ar amanhã, quinta-feira, nos canais do YouTube do Brasil de Fato, e daqui a pouquinho a gente mostra um trechinho para vocês. Mas eu queria só emendar mais uma pergunta aqui para vocês dois, aí um pouco nesse sentido, Stephanie, que você vem falando dos interesses imperialistas jogados ali na região, né? A gente falou muito da Europa, da França, nesse caso dos Estados Unidos. A gente sabe que hoje, tanto a Europa quanto os Estados Unidos têm 2 grandes rivais geopolíticos que são China e Rússia. Como é que esses interesses China e Rússia são jogados ali também? E como é que o povo e os governos dos países do Sahel lidam com esses 2 parceiros estratégicos ali, China e Rússia? Claramente tem um papel muito importante da presença da China e da Rússia, mas eu acho que eles têm interesses no continente africano um pouquinho diferentes. A China tem um interesse econômico, claramente, porque também as próprias tecnologias que a China vem desenvolvendo e do qual o seu próprio desenvolvimento econômico depende, precisa de minérios que estão no continente africano. Então, a questão é que a China tem uma perspectiva sobre como construir relações comerciais que é muito mais egalitária, assim, que busca acordar de forma muito mais que estimula o crescimento econômico dos países com quem ele cria parcerias econômicas, que é totalmente diferente do que a França tem feito. Então, por mais que a gente pudesse falar, mas a China tem interesses, claro, todo país tem interesses. E todo país deve ter interesses, tem uma obrigação de se desenvolver para suprir as necessidades do seu povo. Então, acho que criticar a China por ter interesses é meio ingênuo, né? Obviamente, o Brasil tem interesses. Agora, se a gente sentasse e comparasse o tipo de acordos econômicos que tem existido entre a China e os países africanos e entre a França e os países africanos, a gente vai ver uma diferença enorme, enorme.
A forma como a França tem barateado o preço dos minérios que esses países possuem não tem comparação. E esse não é o tipo de acordos econômicos que a China está fazendo. Mas, Steph, e a Rússia? Por que tem tanto cartaz do Putin lá em Burkina Faso, nas manifestações? A gente viu tanto. Agora, a Rússia tem interesses diferentes do que a China, né? Claro, primeiramente é bom dizer que a Rússia tem relações históricas com o continente africano que datam a União Soviética, que teve uma participação ativa em apoio dessas lutas de libertação nacional. E tem gerações vivas hoje, pessoas vivas, que contaram com o apoio da União Soviética na construção dos seus processos. Agora, a Rússia hoje ela está precisando de parceiros de todo tipo, porque ela está totalmente isolada do continente de qual ela é vizinha, que é a Europa. Então, a Rússia olha para a África como um local onde ela pode estabelecer parcerias interessantes. A Rússia está cumprindo um papel muito importante de suprir esses países africanos, tanto com armas, como também com instrução militar, que é fundamental porque uma das batalhas contra o imperialismo que acontece nesses países hoje é precisamente contra a presença militar da França, que tem na cara de milícias, etc. Então, a Rússia, ela cumpre um papel fundamental e é por isso que a figura da Rússia hoje no continente é levantada, porque ela presta um apoio que é visto como um apoio solidário contra o inimigo comum, que é a França. Que tipo de apoio que é esse? Por que a população realmente acredita que é diferente o francês do russo? O que eu falei, que é instrução militar e armamentos. Então, uma diferença muito grande o que a Rússia está fazendo. A França, ela deslocou tropas francesas que estavam financiando os grupos terroristas e que estavam colaborando diretamente com os grupos terroristas. A Rússia não está fazendo isso. A Rússia está prestando, como eu já falei, financiamento, armas, está proporcionando tecnologias. Então, vou dar um exemplo muito concreto. Hoje, um dos desafios que eles têm para enfrentar esses grupos armados é que eles não têm satélites. Os satélites que existem sobre essas terras são da França e dos Estados Unidos. Então, a França e os Estados Unidos possuem conhecimento de onde que estão essas tropas localizadas. Mas os próprios países da AES não têm acesso a essa informação. Então, a Rússia está proporcionando satélites para que os governos e os militares do AES tenham essa inteligência, essa informação, que é fundamental para avançar nessa batalha contra as forças de insegurança. Então, a Rússia está cumprindo um papel muito importante. Além disso, a Rússia também está proporcionando construção de infraestrutura, especificamente dentro do Mali e de Burkina. Tem ajudado para construir refinerias, para construir outros tipos de infraestrutura que esses países foram negados acesso à tecnologia para desenvolver. Então, o papel da Rússia é nitidamente muito diferente do que a França tem feito. Queria complementar um pouco também no que a Stephanie trouxe. Acho que tem essa questão histórica, né? Eu vou trazer um pouco uma fala do Traoré no primeiro sommet de encontro com a Rússia. Presidente Ibrahim Traoré de Burkina Faso. Então ele teve um espaço ali junto com o Putin e ele começou o discurso com essas palavras, né? Nós somos os povos esquecidos do mundo. Compartilhamos da mesma história. E aí ele cita um exemplo muito vivo ali na memória, né, dos países, que é a luta contra o nazismo na Segunda Guerra Mundial, né, que dizem que Traoré coloca que foi uma luta conjunta, que na verdade quem de fato derrubou, né, os nazistas foram os russos e os soldados africanos que foram enviados forçadamente aí pela França na época, né? Então, centenas de burkinabês foram, né, combater os nazistas. Foram combater os nazistas. Então ali já se tem uma relação de irmandade, né, em torno desse combate conjunto. O Ocean, nosso amigo camarada, ele cita também, até volta um pouco mais no período da Conferência de Berlim, em 1884, que ele cita, naquela época que os franceses, os ingleses, os europeus partilharam o nosso continente, a Rússia não se envolveu nesse processo, não quis implementar uma política imperialista de sequestro, de roubo, não se envolveu nessa invasão. Não tem colônia russa, né, na África. Exatamente. E um outro ponto que eu acho que
daria para destacar é a própria, né, acho que a Stephanie já colocou um pouco, a própria construção dessa resistência ao imperialismo, muito após esse período da independência de 1960, né, que foram colocados ali governos fantoches apoiados pela França, muitas das lideranças panafricanistas, né, ou foram mortas ou foram enviadas ao exílio, foram para outros países, e a formação dessa resistência, né, foi muito influenciada pela União Soviética na época, né, de construir esse enfrentamento. Então ali tem o próprio Traoré, que estudou na Universidade Ouagadougou, se formou em geologia e cria uma concepção, uma militância ali panafricanista, anti-imperialista. Muito dessas ideias que ele tem ali nesse movimento estudantil vem dessa influência, né, desses movimentos criados nas universidades, influenciados pela política russa, pela União Soviética naquele período. E ele se considera o herdeiro do Thomas Sankara, que foi um revolucionário de Burkina Faso dos anos 80, né? Como vocês veem a estatura hoje do Traoré? Vocês acham que ele é um símbolo do Sul Global, uma figura inspiradora para o revolucionário que pode aumentar, inclusive, a sua estatura histórica dos próximos anos, com o que ele vem fazendo lá em Burkina Faso? Eu acho que não dá para situar Traoré como um Gaddafi, né? Alguém com poder tão amplo como ele tinha em torno da União Africana, acho que Traoré, as pessoas veem lá ele um pouco menos poderoso como o Gaddafi era, né? Mas tinha muito petróleo na Líbia também, né? Tem muito petróleo. E tem uma questão que eu acho que aí essa relação com o Sankara, né? Ela veio logo depois, já surge um pouco após a entrada do Traoré no poder. Ele entra o golpe que coloca, né? Que muda, que tira o antigo presidente Damiba. Foi em 30 de setembro de 2022, em 14 é anunciado o Traoré, no 15, que é o dia do assassinato do Sankara, né, em 15 de outubro de 1987, todo ano tem uma celebração aí, acendida a tocha da Revolução em memória ao Sankara. Ele vai aonde o Sankara morre, ele é assassinado, ele é chacinado na época, né, e ele coloca para a população que ele vai continuar a revolução. Esse foi o primeiro indício, né, de que ele seria essa reencarnação, esse retorno de Sankara. Logo em seguida ele anuncia que vai criar um memorial para rememorar a história de Sankara e a história dos 12 camaradas que foram assassinados nessa ocasião. Então esse memorial existe, foi inaugurado, tem uma grande estátua ali de Sankara. Isso fez com que muitas pessoas que tinham esse sentimento da revolução adormecido, né, que é bom a gente lembrar que após a morte, né, de Sankara, numa arquitetura aí de seu ex-colega Blaise Compaoré, que participou da Revolução de 83 e após, em 87, ele traz Sankara, né, orquestra junto com a França esse assassinato dele, e inclusive assassina uma série de opositores, não foi só um Sankara. Entrou num período, né, Burkina entra num período de medo, a Revolução durou 4 anos, 83 a 87. Exatamente. Foi traído por um amigo, por um ex-companheiro. Um ex-companheiro. Então o país fica 27 anos até 2014, Burkina Faso, sobre o poder, né, de Blaise Compaoré. Ele só sai após uma ampla mobilização popular, puxada principalmente por um movimento que chama Balai Citoyen, que é a vassoura cidadã, né? Surgiu a partir de uma classe artística, né? Cantores de reggae, panafricanistas de Burkina que puxaram esse movimento, e ele foi obrigado a renunciar. Mas durante todo esse período, os símbolos de Sankara, né, as faixas, os discursos, os dizeres, tudo isso foi escondido e apagado do imaginário do país, né? O grande lema, pátria ou morte venceremos, ele praticamente foi banido do país, assim, que é o principal
lema do Sankara, né? É o Traoré que vai trazer de volta esse lema, né? E é interessante como desculpa, Pedro, só, Não, como tem uma mística também envolvendo o governo atual, né? E como é importante também os simbolismos, né? A política também é feita de símbolos, então, assim, engajamento popular, simbolismo, toda essa mística envolvendo esse legado histórico que constrói essa experiência em Burkina. Olha só, a gente tá aqui com uma audiência super qualificada, o Andrés aqui dando parabéns pelo programa, e o Eduardo dizendo que quem não der like apoia o imperialismo. Opa! Então, já deu a letra aqui, deixa seu like. E eu acho que chegou a hora, hein, gente? Chegou a hora pra gente dar aqui Aproveitando a deixa do Pátria ou Morte, né, que era o lema, um pequeno foi banido, spoiler, né, do nosso documentário, cujo título é... Pátria ou Morte. Então eu queria propor o seguinte aqui pra produção, jogar na tela aí trechos do documentário. Olha. E o Pedro ir comentando por cima. Pedro, como é que foi? Gente, esse aí foi, por exemplo, foi um protesto logo em seguida dessa tentativa de golpe em abril pro Traoré. O povo foi pras ruas, não só em Burkina, mas em todos os países, né? A nível mundial, a população da diáspora também fez muitos protestos em solidariedade ao Traoré. Aqui a gente está numa parte dessas vigílias cidadãs, que eu comentei um pouco antes, né? Onde o povo se reúne. Queimando a bandeira francesa ali, a gente vê várias bandeiras russas içadas, né, no meio da população. Muita gente. Quem tá ouvindo pelo Spotify, liga o YouTube, por favor. Veja. E aí, assim, muita gente nas ruas aplaudindo os militares, levantando bandeiras do Níger, de Burkina, da Rússia, né? Olha o Traoré aí sendo exaltado, gente. E teve aí, muita... Eu acho que o Pedro já falou, mas teve muita mobilização popular, tanto antes das tomas de poder dos militares, como depois. E não é só uma mobilização massiva, espontânea, assim, uma coisa meio povo vai pra rua. Tem muita organização social nos três países. Hoje eles não têm, os partidos políticos, eles foram banidos por uma questão de que os três governantes avaliam que a França teve uma influência direta todos os partidos políticos para garantir que ninguém chegasse ao poder que fosse contrário à França. Então, apesar de não ter partidos políticos, isso não significa que não tem organização política e social. Tem associações, tem brigadas, tem círculos patrióticos. Então, essa organização popular, eu acho que a mídia esconde bastante. E é fundamental para o avanço desses processos revolucionários. Literalmente uma refundação da política nesses países. Exatamente. Né? Uma refundação política da cultura e estrutura política. Pedro, vamos dar o serviço então para quem quiser assistir o documentário amanhã, quinta-feira, é isso? 19 horas, gente. Amanhã a gente vai estrear, né, o doc, botar no mundo. Gratuito aí. No YouTube. Exatamente. Quanto tempo de duração? 28 minutos ficou, né? É um documentário que... Eu já assisti quase tudo, desculpa, tenho alguns acessos aqui privilegiados, e assim, gente, tá imperdível, imperdível. Que legal, Lucas. Eu acho que só trazendo um pouco, né, um breve resumo, são em torno de 23 entrevistas aí que a gente fez nessas duas viagens. O documentário é segmentado por alguns temas, né? Primeiro a gente fala um pouco da colonização francesa dessa região, como que se deu, né? Todo esse período pós-independência, como que esse movimento de libertação não se reverberou numa soberania plena, né, numa independência real a esses países. Depois a gente cita a questão do terrorismo, como ele é o principal manifesto, né, da presença do neocolonialismo na região. Hoje ele é colocado, né, ele é alçado como esse principal manifesto, né, neocolonialista dos países ocidentais. Aí a gente abre um pouco para trazer essa relação do Traoré com Sankara, visto que hoje o Traoré ele se coloca, ele fato, é o rosto mais popular desses movimentos, dessas revoluções. Então a gente faz essas relações, essa analogia entre os símbolos, né, de uma revolução e de outra, e depois a gente vai mostrar de fato, né, o que são o que é essa revolução, né, quais que são essas medidas, onde que está, né, abordamos temas como essa questão da nacionalização das minas, a própria ofensiva agrícola, né? Um grande projeto do Traoré de tornar os camponeses sujeitos políticos aptos a contribuir para a revolução, né? 80% da população de Burkina é camponesa, então essa população ele fala, né? Muitos colocam, né? O próprio Luc Damiba, um companheiro conselheiro especial do primeiro-ministro, que coloca, né?
justamente essa questão. Ele fala, o Luc Damiba, que tem uma questão... Eita, me perdi um pouco no que eu... Mas, de qualquer forma, a gente tem mais uns 5 minutinhos aí para falar de Sahel. Eu queria perguntar para vocês dois sobre o futuro. A gente está falando de uma região muito rica, que não tem só minerais que vão ser o ouro do futuro para as big techs, lítio, terras raras. A gente está falando de urânio, a gente está falando de petróleo, a gente está falando de coisas que fazem crescer o olho de todo mundo e vão crescer cada vez mais. Recursos estratégicos. Vão ser cada vez mais procurados esses recursos e as estatísticas mostram que a população dos outros países vizinhos também estão muito encantadas com o que está acontecendo. Ou seja, os governos dos vizinhos devem estar muito preocupados com o que está acontecendo. Já existem sanções, tanto da União Africana como da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, que impuseram sanções nesses 3 países. Como é que vocês veem a relação desses 3 países com os seus vizinhos? É uma relação tensa, continua sendo tensa, porque os países vizinhos ainda são submissos a política econômica europeia, estadunidense, e porque são conduzidos por muito pequenas burguesias que veem como uma ameaça tudo o que está acontecendo nesses países do Sahel. Mas eu acho que esses são processos que estão se consolidando bastante. A Aliança de Estados do Sahel é um processo que está consolidando muito rápido, porque tem um apoio popular, precisamente, e porque tem uma organização social que sustenta. E, além disso, porque hoje está aproveitando de uma janela histórica, né? Que é de ter a inauguração lenta e dolorida de um mundo multipolar. Então, a Aliança dos Estados do Sahel consegue aproveitar, ter uma aliança militar com a Rússia, construir parcerias comerciais com a China, com a Turquia, com a Venezuela, com o Irã, com toda uma série de outros países que estão buscando construir uma política comercial e econômica alternativa ao eixo ocidental. Então, essa condição histórica favorece a Aliança dos Estados do Sahel de avançar nos seus projetos, que são fundamentalmente projetos de desenvolvimento econômico. Os países precisam se desenvolver, criar infraestrutura, criar uma política ambiental para enfrentar o tema da seca, que esses são os países que mais estão sofrendo os efeitos da crise climática. As temperaturas mais altas do mundo estão se registrando nas capitais de Mali e de Burkina. São países com populações rurais muito grandes. Então, há todo um processo de troca de tecnologias, de troca de conhecimentos, para eles desenvolver os países de fato. Então, embora a relação com os vizinhos seja tensa, esses países têm um fortalecimento doméstico interno, têm propostas, têm projeto e têm aliados internacionais importantes que eu acho que faz acreditar que são processos que vão se sustentar. Agora, eu acho que o nosso papel como esquerda do resto do mundo é furar a bolha que a França e os Estados Unidos tentam criar, se informar, conhecer o que está acontecendo e prestar solidariedade, porque todos os países eles são vulneráveis em algum momento a sofrer tentativas de golpe externo, né? De assassinato dos seus principais figuras, de intervenção militar, de sanções econômicas. Então, nosso papel como esquerda é estar do lado do povo e apoiar essa luta anti-imperialista que hoje está acontecendo na África. E teve, inclusive, aqui no Brasil, né, Pedro? Teve um encontro ontem de parlamentares brasileiros com lideranças do Sahel. Aqui. É isso, foi um encontro histórico, né? Pela primeira vez, parlamentares puderam entender melhor o que acontece, né, na região do Sahel. Esse encontro foi promovido aí pela IP, pelo MST. Então foi um espaço que muitos, né, desses parlamentares, eram 4 presentes, ali nem tinham ideia desses processos a fundo, né? Então foi um processo muito importante. Eu queria voltar rapidamente só para também colaborar um pouco com essa parte do futuro, né, desses processos. Eu acho que Mamani Adamou, que é uma liderança histórica do Níger, que estava aqui recentemente, ele colocou uma questão muito importante, né? O Níger recentemente, talvez desses 3 países, foi o que passou por protestos aí anti-junta, né? Protestos nas ruas também, né?
a gente não vê tão como Burkina um apoio unânime. Ali há algumas dissidências, mas ele coloca, né, que são dissidências de uma classe média intelectualizada, uma pequena burguesia. Não é o povo está junto, né, e muito porque o próprio governo ele direciona, né, as principais medidas, o baixo dos preços dos alimentos, a entrada gratuita nos sistemas de saúde. Então é muito voltado para essa população de baixa renda esse processo, né? A gente tem também só um outro ponto bem interessante sobre essa pressão dos vizinhos, né? Falar um pouco da questão da Costa do Marfim, que talvez se coloque aí como um grande opositor da expansão da AES. Recentemente houve o presidente lá no Alassane Ouattara, ele barrou o Traoré de assumir a principal organismo de controle do franco CFA, né? Que é o EMOA. O franco CFA é essa moeda colonial que ainda está em vigor na região e que é uma moeda que impede os países de se desenvolver, enfim, é uma moeda que impede a soberania dessa região. O Ouattara, a tendência, né, que rege esse organismo era que era a vez de Burkina assumir esse organismo, mas que qualquer país pertencente ali à organização podia ter o poder do veto. Então o Ouattara ele viaja para a França, se encontra com Macron, articula esse banimento ao Traoré e anuncia que ele não vai assumir. O Traoré já tinha, né, dado indícios que ia mudar a estrutura desse organismo, ou já implementar uma outra moeda, ou enfraquecer, né, o franco CFA, tirar da França qualquer tipo de controle. Mas ele foi barrado e com uma justificativa que parece até ridícula, né, de como que foi dada, né? Ele falou que não, que vai contra a indicação do Traoré porque ele descumpre cláusulas e garantias democráticas. O mesmo Ouattara que está há 15 anos no poder e já anunciou que vai concorrer a uma nova reeleição, né? Faço o que eu digo, não faço o que eu faço, né? Ó, gente, olha só, quero reforçar aqui o convite para assistir o documentário Sahel, Pátria ou Morte, que vai ao ar amanhã às 19 horas no canal do Brasil de Fato no YouTube. Totalmente de graça, a produção do Brasil de Fato, o trabalho excelente do Pedro. E quero convidar vocês também a acessar a nossa página especial no site do Brasil de Fato, que você vai achar ali na aba de correspondentes. A gente tem uma página exclusiva para os materiais produzidos sobre o Sahel, o que está acontecendo no Sahel. Então, a produção exclusiva do Brasil de Fato também. Convido você a acompanhar. E agradeço aqui também, ó, o Robson, o Eduardo, a Ana. O Eduardo aqui tá lembrando, ó, o Brasil tem a segunda maior concentração de terras raras, deveria ter uma indústria 100% nacional. E lembra também aqui o Eduardo, ó, os patriotas daqui usam a bandeira de Israel e dos Estados Unidos. Então quero aproveitar aqui a deixa que o Eduardo nos dá para falar dessa nossa galera querida que tá no nosso quadro Terra Plana. We don't need no education. A Terra é plana. Então tá bom. Muito bem, chegamos aqui para a nossa Terra Plana, o nosso quadro de descontração, de despressurização aqui semanal, nosso compromisso em trazer para os nossos ouvintes os principais absurdos que saíram na semana. Eu vou trazer um, o Durão vai trazer outro, e o Pedro aqui hoje vai trazer um especialíssimo, e quem decide quem merece o troféu é a nossa convidada de hoje, a Stephanie Waterby. Pedro? Bom, gente, vou começar aqui. Foi um pouco difícil achar o meu Terra Plana, mas logo quando bati o olho já vi que era esse. Candidato ao título, só quero dizer isso. É um livro que foi lançado na França por 2 escritores franceses, né, que colocaram aí, revelaram, né, um dado muito impactante de que o Macron deu de presente, né, em 8 anos de poder para os mais ricos da França, 270 bilhões com B. de euros para empresas em subsídios fiscais para os mais ricos. Esse é o valor total dos presentes, né, do Traoré, do Macron nesse período de 8 anos
no poder, né? Então, Quantos desse bi não deveriam ser do Traoré, né? Ia fazer uma diferença, né? E provavelmente são. Exato. Riquezas vindas de lá. Nossa, mas é assim, que é os parças do Macron, né? Os Dá pra passos do falar Macron, isso, né? lembrando que é um presidente que está em baixíssima popularidade, né? Ninguém mais Por que quer o será? Macron. Tá numa enrascada lá, né? Ninguém quer mais um Macron por lá, nem os franceses, né? Então, essa é mais uma prova de como esse cidadão aí, ele Mas é um... Teve um dirigente dos países do Sahel que ele fala, nossa, o Macron tem nos ajudado tanto. Ele falou, ele só faz besteira. Só faz Ele besteira. fala, todo o continente africano Só gol odeia contra. ele. Só gol contra. Durão, você que é amigo do Macron, o que você trouxe pra gente? Eu trouxe uma saída que poderia ser adotada pelos franceses para se livrar do Macron. Um partido político do Japão adotou como líder a inteligência artificial. Eles não Olha vão só. ter mais uma pessoa comandando esse partido. Vai ser uma inteligência artificial. O partido é do Shinichi Ishimaru. Que isso? Ele foi foi o candidato que ele ficou em segundo lugar na eleição para governo do governo de Tóquio. Cara, olha Que essas coisa linda, imagens, né? meu. O Macron do futuro. Olha os olhinhos do Macron. Mas enfim, esse partido ele não tem uma plataforma política, ele deixa seus membros totalmente livres para escolherem a linha política que eles vão seguir, comandados por essa inteligência artificial que vai ser encarregada de distribuir os recursos financeiros do partido, né? Queria lembrar, Lucas, para quem está interessado no tema também, o repórter SUS dessa semana Muito bom. abordou a inteligência artificial e os riscos que a inteligência artificial traz para terapias. Então, se você está interessado em terapia, o uso de inteligência artificial, ouça o nosso repórter SUS. Está no site do Brasil, de fato, e já foi pro ar hoje. É bem interessante. Cara, eu vou dizer que dependendo do líder do partido aí, uma IA Não é? aí não é de má ideia, não, hein? Não é? Pois é. Um Valdemar Costa Neto, não vou falar, não sei citar nomes, sem citar nomes. E você? Muito bem, hoje eu me mantenho na Europa, assim como o Pedro, porque o líder da extrema-direita portuguesa, do partido Chega, nosso queridíssimo André Ventura, criticou o presidente de Portugal por ir a um festival de hambúrgueres na Alemanha. Hambúrgueres? Hambúrgueres, quando na verdade ele se referia ao Burger Fest, que é uma conferência de direitos humanos que acontece na Alemanha. E eu acho que ele se confundiu ali pelo nome da cidade, né, de Hamburgo e tal. Ele se confundiu um pouco e criticou. E aí uma enxurrada de críticas das redes sociais puxadas pelo André Ventura contra o presidente Marcelo Rebelo, que estava indo a uma conferência de direitos humanos e não a um festival de hambúrgueres. Então acho que A Terra é plana. a Terra é muito plana, né? Olha, ele foi ao Burger Fest, que é a festa dos cidadãos, né? Ele só errou. Errou um pouco ali o prefixo e se confundiu que estava indo ao festival de hambúrgueres. Que também não seria má ideia, né? Festival de agora, inclusive, X-Bacon e 2 tal, para meio-dia. Essa hora do almoço aqui Pelo dá uma amor. fominha. Opa! Quero agradecer Stephanie Waterby, membro da Assembleia Internacional dos Povos. Stephanie, obrigado pela sua presença. Daria pra gente ficar falando 4 horas sobre o Sahel. Volte mais vezes pra falar sobre esse tema. E pra quem vai ser o voto, por favor? Mantendo o tema do Sahel e de bater na França, vai pro Pedro. Justiça. Eba! Porque qualquer dia é um bom dia pra bater no Macron. Seguramente. Então, Pedrinho, parabéns, cara. Não só pelo troféu Terra Plana, mas pelo Mas- excelente trabalho que fez lá no Sahel, pelo documentário. E sei que tem muito mais material aí na mala, né, pra você desovar aí no nosso site. Então, convido o pessoal aí também a ficar atento no seu trabalho aí no Brasil de Fato. Maravilha, Lucas, obrigado a todo mundo, um prazer imenso. Convidar, né, quem quiser acompanhar e continuar vendo as matérias do Sahel, a gente tem uma agregadora ali no site, né, que é só colocar ali no Google o que está acontecendo no Sahel, O site que Vai mais vir direto. melhor cobre o Sahel. O veículo de imprensa, acho que dá para afirmar com orgulho, né, Pedro? Sem falsa modéstia. Sem falsa modéstia. pode ser. A gente que tá dizendo, Pedrinho, pode ficar tranquilo. E só destacando também que a gente tem as traduções, né, dessas matérias em inglês também. Tem veículos parceiros, amigos do Brasil de Fato em outras partes do mundo. Uhum. Como é o caso do People's Dispatch, mandar um grande abraço para a Zoe e os camaradas que também colaboram com as traduções das nossas matérias, né? Soltam no mundo aí em outra região do planeta, que é bem importante para a gente também, né? Rodrigo Durão, sempre um prazer, camarada. Muito obrigado por Opa. mais esse episódio especial aqui do Estrangeiro. Vamos aqui. Obrigado a você também, Steph. muito obrigada. Volte sempre. Muito legal hoje.
Diz aí pra gente quem é que faz esse maravilhoso podcast. Somos nós, Lucas Stanislau. Eu e você, a gente escreve, a gente apresenta, com a direção da Camila Samazio, produção de Letícia Holanda, edição, sonorização do Fábio Balbini, e na operação do Switcher, Guilherme Kobayashi, identidade visual é do Rafael Canoba. No Brasil de Fato, a coordenação de jornalismo é sua, Lucas Stanislau, ao lado de Muniz Ravena, coordenação de redes sociais da Rafaela Cury e a direção executiva é da Nina Fidelis. Querido ouvinte, muitíssimo obrigado e até quarta-feira que vem. Até.